Oi, bem-vindo. Você chegou a esse vídeo e eu te dou as boas-vindas. Sou Adson Moreira, eu sou formador da Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre e esse é um vídeo para a gente falar sobre o protagonismo do aluno, né? Protagonismo do aluno. Então esse é um vídeo destinado à formação de formadores que nós realizamos aqui no Estado do Acre. E eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, trabalho na Escola do Poder Judiciário como formador e, para tanto, eu tenho o FOFO da Infam nos níveis completos, né? O nível 1 e também o nível 2. Então, vamos lá. Para falar de protagonismo do aluno, né? Esse é um vídeo que vai ser dividido em duas partes. Vai ter esse momento aqui, logo mais eu vou apresentar uns slides explicando e logo a gente termina, viu? Mas o nosso foco é esse aí, o protagonismo do aluno. Por quê? Porque no modelo educacional defendido pela Infam para os nossos magistrados, né? Então nós temos uma coisa ali chamada de formação por competências. E a formação por competências vai ser entendida num contraste, né? Ou numa contraposição à formação clássica ou à formação tradicional. Então, para a gente falar de formação por competências e logo depois de protagonismo do aluno, a gente tem que pensar nessa diferença entre a formação clássica e a nova formação que é por competências, né? E o que a Infam considera como competência, está lá na resolução 7 de 2017, é a capacidade de agir em situações previstas e não previstas, com rapidez, eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos, experiências sociais e de trabalho, comportamentos e valores, desejos e motivações, desenvolvidos ao longo das trajetórias de vida em contextos cada vez mais complexos. Então, por aí já dá para ver que o modelo de competência defendido pela Infam não é simplesmente aquele modelo adotado pela escola americana, que nós já conhecemos, que se resume naquela palavrinha chá, né? Competência é conhecimento, atitudes e habilidades, ou na ordem, né, que eu quebrei, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ter alguma competência é saber desenvolver isso aí. No modelo americano, a noção de competência está muito centrada no indivíduo, né? E para a escola francesa, como a Infam defende, ou a escola francesa, que é a teoria que a Infam adota, né? Há mais coisas envolvidas, então não é somente conhecimento, habilidade ou atitude. Entra nisso aí tudo também, valores, sentimentos, emoções, desejos e o coletivo, né? Como vimos aqui. Então, é a capacidade de agir em situações previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos, experiências sociais e de trabalho, comportamentos e valores, vejam, né? Desejos e motivações, desenvolvido ao longo das trajetórias. Então, vai mais do que conhecimento, habilidade e atitude. Portanto, para a Infam não basta somente ter um conhecimento, ter uma habilidade ou uma atitude, porque há outros fatores que vão influenciar diretamente no desenvolvimento da competência do magistrado-aluno. Por exemplo, se ele trabalha sob pressão para cumprir metas, bater metas, alcançar as metas do planejamento estratégico do Poder Judiciário, ou se ele não tem condições de trabalho, por exemplo, não consegue fazer o uso correto ou a contento das tecnologias, ou as tecnologias não estão disponíveis para isso, ou se ele não tem uma equipe de trabalho coesa que lhe ajude a desempenhar plenamente as suas competências, ou, como já falei, se trabalha sob pressão, ou essa equipe não está motivada, ou se ele próprio não está motivado. Então, há outras coisas envolvidas além do conhecimento, da habilidade e das atitudes. Então, como é que nós vamos fazer uma formação a partir dessa noção de competência, buscando o protagonismo do aluno? Porque o protagonismo do aluno está muito bem relacionado com a formação por competências, né? Como eu falei no início do vídeo, a formação por competências vai precisar ser entendida aqui numa comparação
com a formação clássica, né? E na formação clássica, nós temos 3 coisas, pelo menos, envolvidas, que não são um aluno. Nós temos um professor, que é o mestre, que detém todo o conhecimento, e a missão dele em sala de aula é passar esse conhecimento, é transmitir o conhecimento, como se fosse possível abrir a cabeça do aluno, né? Tirar aqui uma tampa, abrir, e daí colocar ali dentro os vários conteúdos, né? Uma outra coisa que está presente na formação clássica é o desenvolvimento de conteúdos, né? Então há muitos conteúdos que são, claro, passados, essa é a forma que é dita sempre, né? Então esses conteúdos têm de ser passados de qualquer maneira. Então a missão do professor é transmitir os conteúdos, e os conteúdos são importantíssimos na formação clássica. Uma outra coisa muito importante na formação clássica é o uso da metodologia, ela deve ser empregada a qualquer custo, de sorte que, se houve falhas na transmissão do conhecimento, uma dessas falhas pode ter sido o emprego da metodologia. Claro, isso não está errado, não estou criticando a formação clássica, mas estamos aqui fazendo a comparação, né? E numa formação por competências é diferente. O aluno tem de ir além dos conhecimentos, além dos conteúdos, como vimos, né? Há outras coisas tantas envolvidas. Então, para que o magistrado aluno consiga agir, como está aqui no Conceito de Competências da Infam, em situações previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, articulando conhecimentos tácitos científicos, experiências sociais, etc., né, usando valores, sentimentos, desejos, emoções, prestigiando a coletividade, a equipe, etc., ele precisa ser um agente no processo de ensino, no processo de aprendizagem. Digo isso porque a Infam faz também uma divisão entre ensino e aprendizagem, que geralmente nós estamos acostumados a falar juntamente, né? Processo de ensino-aprendizagem. Na Infam nós temos o processo de ensino e um processo de aprendizagem, né? Não vamos falar disso aqui, que o nosso foco não é esse, mas o foco é o protagonismo do aluno. Então, para que você, formador, né, numa escola judicial, consiga aplicar ou fazer valer essa formação por competências, né, para usar aqui esse conceito da Infam, você vai precisar, então, investir nessa coisa que é o protagonismo do aluno, e isso vai ser muito importante, porque na formação por competências, ao contrário, então, daquela formação clássica, o aluno vai desenvolver competências específicas que estão, algumas são mais complexas, outras menos complexas, mas elas estão relacionadas a três áreas que a Infam divide, né? Que é o saber fazer, as competências específicas, o saber conhecer, que são as competências cognitivas, e o saber ser ou saber conviver, que tem a ver com as competências comportamentais. Então vamos, assim, numa sala de aula, o professor vai agir, ele vai servir mais como um mediador. Então ele vai estar sempre fazendo um trabalho de resgatar conhecimentos que o aluno magistrado possui e vai trazer novos conhecimentos para que o aluno magistrado labore, trabalhe, lide com esses novos conhecimentos e assim produza um novo conhecimento, né? Então, também na noção de competências da Infam, nós temos uma teoria dialética, naqueles termos da dialética hegeliana, envolvida aí na produção do conhecimento. O conhecimento não é parado, não é estático, né? Ele não é uma coisa só, ele pode se desenvolver, ele pode crescer. Então há sempre algo que recebe um impulso, e aí esse algo que recebeu o impulso se transforma numa nova coisa. Como lá nas velhas engrenagens da dialética hegeliana, que você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, o aluno protagonista, né, desenvolvendo o conhecimento, ele vai acessar seus conteúdos que já possui, é claro, e daí vai estar diante de novos conteúdos e vai produzir uma nova noção a partir dessa experiência. Então veja que não se destrói a noção de conteúdo, porque só existe competência a partir de um conteúdo. O conteúdo vai estar presente nas habilidades que o aluno magistrado precisa desenvolver para alcançar determinada competência, né? Então, nessa nossa comparação com a formação clássica, nós apenas tiramos aí
essa atuação do professor como único detentor de conhecimento e, portanto, ele está ali presente como uma figura principal, não importa o aluno. Nós tiramos também essa noção dessa ideia clássica de educação, né? Essa noção de simplesmente transmitir conteúdos. E colocamos essa noção de desenvolver competências a partir dos conteúdos, a partir dos conhecimentos, né? E também as metodologias, elas são importantes sim, mas elas não são um fim em si mesmas, né? As metodologias vão existir para que o aluno magistrado consiga trabalhar, consiga participar interativamente, ativamente da classe, né, construindo o conhecimento. E, portanto, né, quando ele for um protagonista nesses processos, né, no processo de aprendizagem principalmente, em que ele atua, né, ele vai poder falar, interagir, ter acesso à mídia, tecnologia, ele vai poder lidar com o objeto que ele está estudando, que ele está aprendendo. Eu me lembro aqui agora quando eu estudava, né, no ensino médio, e depois, quando comecei a fazer o meu primeiro curso superior, fiz teologia, e eu estudei num seminário, vivi 5 anos, né, no internato, e as aulas eram muito sérias, tínhamos de ir bem vestidos para as aulas, assim, de forma bem comportada, né, e quase não tínhamos participação no processo. Estávamos ali para receber somente, como se fôssemos esponjas, né, nos enchendo da sapiência, da sabedoria dos grandes mestres. E ali eu tinha, inclusive, muitos professores norte-americanos, e eles eram de uma linha behaviorista, totalmente comportamental, então as aulas começavam no horário certo, as carteiras tinham que estar todas arrumadinhas, né? Tínhamos de entregar os trabalhos sempre em dia, havia muita produção escrita, muita cobrança do aluno, mas nós poucos participávamos com apresentação de trabalhos, com trabalhos em grupos, né? Com outros tipos de metodologia. E é justamente essa diferença aqui que vai existir no protagonismo do aluno. O professor, o mediador, tem de disponibilizar, então, as metodologias ativas para que o aluno participe. E das metodologias ativas não vamos falar aqui nesse vídeo, né? Haverá um outro momento para isso, mas são muitas. Você tem como trabalhar com estudo de casos, né? Formação de projetos, existe a sala de aula invertida, nós temos aí os trabalhos em grupo, em sala de aula, GVGO, temos, sei lá, tantas outras coisas, a gamificação, em que você trabalha com o ludismo para fazer várias partes, e até mesmo a avaliação pode fazer parte do processo, ela não tem que existir lá no final somente, como uma arma, né? O meu colega de trabalho, Breno, né, Cavalcante, sempre fala disso, a avaliação não tem que ser uma arma para você fuzilar o aluno, ela, pelo contrário, ela pode acontecer para que, naquele momento da avaliação, o aluno também aprenda. Então, há de se criar mecanismos para que o aluno seja o protagonismo nesse processo. E o professor, no caso, você vai ser o formador, ele será apenas um mediador. Você vai mediar a produção do conhecimento. Você não está ali como uma figura altamente, intensamente, estritamente importante, né? E, quase terminando essa parte aqui do vídeo, é importante falar também que dizer que há protagonismo do aluno não significa dizer que não haja regras, né? Que não haja hierarquia na sala de aula, que não haja respeito, que o aluno tem todo o direito de chegar na hora que quiser e sair na hora que não é disso que a gente está falando. Quando se diz o protagonismo do aluno, é que o foco desse processo é o aluno. Então o professor, o mediador, o formador, tem de trabalhar de uma maneira que o aluno desenvolva a competência. Eu não estou ali para dar uma aula. Eu não estou ali para cumprir o meu papel de mediador. Eu não estou ali para desempenhar a minha profissão. Isso tudo vai acontecer, é claro, junto, mas a minha finalidade ali é fazer com que o aluno desenvolva suas competências. E aí que está presente o protagonismo do aluno, né? Aquele ser pensante que está ali, ele é alguém que comigo se relaciona, que se relaciona com o objeto de estudo, que está presente em todos os momentos, em todos os processos metodológicos. É isso aí. Então vamos agora para a segunda parte
desse vídeo, e eu vou apresentar uns slides, vou falar mais algumas coisinhas aí. Então, voltamos aqui para a nossa segunda parte do vídeo, né? O protagonismo do aluno, de que estamos falando. E daí é importante ver nas diretrizes pedagógicas, que estão lá na Resolução 7 de 2017 da Infam, que ela trata sobre protagonismo do aluno, a importância que ela vai dar nisso, suporte aí, ao falar de que, ao organizar as práticas pedagógicas para desenvolver as competências que constituem o objetivo da formação, veja só, o formador deverá contemplar as interfaces entre as áreas do conhecimento que permitem uma adequada apreensão teórico-prática do objeto em estudo, seja na sua apresentação, seja na proposição de atividades que promovam o protagonismo do aluno. Então já fica claro aí que o professor vai ter que primar, né, vai ter que ter um foco nesse protagonismo do aluno, né? E ela diz mais, dessa forma de conceber o processo de produção do conhecimento, resulta que a aprendizagem só ocorre com o protagonismo do magistrado-aluno em situações organizadas pelo formador, que desencadeie processos de reflexão sobre as situações concretas da prática jurisdicional, estimulando novas formas de agir. Então, o aluno tem de participar efetivamente no processo de aprendizagem, senão ele não vai ter as suas competências formadas. E aí, o que vem a ser então? Esse protagonismo do aluno é algo que tenta colocar as dúvidas, os interesses, os desejos e as necessidades dele, aluno, como pontos centrais para o aprendizado. Então, você não está focado como formador no conteúdo, você como formador não é ali o maioral, né? Você está ali para cumprir o seu trabalho, não é isso somente, né? E não é a metodologia que é importante, eu tenho de usar a todo custo aquilo que eu programei, não é isso que está em jogo, né? Você tem que observar as dúvidas, os interesses, os desejos e as necessidades do aluno como pontos centrais para o aprendizado. Assim, o professor não é o detentor do saber, veja, que apenas transmite os conteúdos de modo automático, mas ele é um incentivador da curiosidade do estudante. Na diretriz da Infam, ele é um mediador do processo, né? E o seu papel é também direcionar o aluno em sua investigação para aprender mais. É muito mais complicado, claro, o trabalho do formador. Eu concordo com isso, nessa perspectiva da Infam. E daí eu trouxe aqui uma imagem de uma sala de aula antiga. Claro que não é para a formação técnica, técnico-profissional como a nossa, numa classe para magistrados, mas só mostrando como era, né? Então, o professor aí todo sisudo, posudo, bem vestido, inclusive, detinha o conhecimento, e os alunos estavam prontos ali, parados, com o olhar fixo para aprender. E aí de quem soltasse um pio, né, ou fizesse uma gracinha, etc. Tem mais aqui uma outra imagem. Preciso voltar, né? A imagem não ficou, mas vamos lá. Então, o objetivo de dar protagonismo aos alunos é permitir o seu desenvolvimento amplo, não é só num conteúdo específico, né? E assim, o aluno protagonista deve ter uma participação ativa no processo de aprendizagem. Então, as teorias, as fórmulas, os conceitos utilizados nos processos educacionais continuam importantes. Eles continuam tendo valor como recursos extraordinários, importantíssimos na formação. Mas a diferença é que o foco deixa de ser unicamente esses conceitos, essas teorias e essas fórmulas. O foco agora é o aluno. Então, assim, é um modelo, mais ou menos, né, uma imagem que representaria uma formação por competências, tendo o aluno como protagonista. Aqui ele participa de um grupo, né? Ele é observador, ele é verbalizador, ou ele está dando um palpite, ele está escrevendo ali, está desenvolvendo um projeto, está participando de um estudo de caso, está dando a sua participação. Aqui também, né? Num grupo. São imagens que talvez possam representar uma formação por competências com o aluno sendo protagonista, né? Então ele tem papel ativo, ele faz, ele realiza, ele põe a mão na massa, inclusive, né? Quais seriam os benefícios de uma formação centrada no protagonismo do aluno? Nós vamos encontrar nos livros, na literatura, muita coisa, mas eu tirei algumas aqui.
Uma delas é a criatividade, porque quando os alunos são convidados a ter um pensamento mais autônomo, eles desenvolvem suas próprias ideias e se tornam também mais criativos, né? Então o aluno fica muito mais criativo quando ele participa ativamente do que quando ele está ali só para ouvir, só para reter, só para copiar uma matéria, né, que colocaram no quadro. O outro é o pensamento crítico. Isso é fundamental para uma boa formação, principalmente do aluno magistrado. Os alunos que refletem mais sobre todos os assuntos diante de si conseguem ter uma melhor visão de mundo, podendo fazer ponderações, aprender a ter um olhar mais questionador. É isso que se espera do aluno magistrado. Consciência de equipe. Veja que isso aqui tem a ver com aquela escola francesa que fundamenta a formação por competências da infância, né? O protagonismo do aluno incentiva a busca por soluções em grupo, pensamento coletivo, as discussões com respeito. Isso é importante para a sua vida em sociedade e é também uma habilidade muito valorizada no mercado de trabalho. Claro que a formação do profissional é para o exercício da sua profissão, mas ele vai usar isso sempre em todas as áreas da vida, né? O interesse pelo aprendizado. Numa educação estimulante, com o aluno sendo protagonista, né? Os alunos sentem mais prazer no aprendizado e aí conseguem desenvolver um interesse genuíno por aprender. Os estudos deixam de ser uma tarefa chata e cansativa e passam a ser instigantes. Essa é uma forma de ajudar a relacionar os conhecimentos e torná-los mais significativos. Capacidade de lidar com os problemas. Isso aqui é o que se espera também do aluno magistrado. Porque o protagonismo do aluno valoriza a solução de problemas em conjunto por meio dos debates e da consideração de diversos fatores na tomada de decisões. Isso contribui para a sua capacidade de lidar com as adversidades em todas as suas experiências. E aí, eu trouxe aqui ainda, quase terminando, essa pirâmide do William Glasser, que vai trazer essas importâncias para nós, né? Que nessa pirâmide, quando nós lemos, nós retemos apenas 10%, quando escutamos 20%, quando vemos 30%, quando vemos e ouvimos 50%. Daí, quando há outras habilidades envolvidas, vejam que isso sobe. Confessar, perguntar, repetir, relatar, enumerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear, você vai para 70%. Quando você escreve, interpreta, traduz, expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia, cataloga, etc., você retém 80%. Agora, quando você explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora e ilustra, você retém 90%. Isso é quando você dá aula, por exemplo, né? Quando você ensina para alguém, você retém 90%. Veja que fantástico, né? E nós temos, portanto, para desenvolver esse protagonismo do aluno, as metodologias ativas. E a Infam diz que o caminho metodológico a ser seguido pelo docente, portanto, é o que conduz os magistrados alunos a partirem de suas próprias experiências e conhecimentos para, mediante atividades teórico-práticas, compreendê-los, aprofundá-los, concretizá-los em novas práticas, e estas, por sua vez, serão um novo ponto de partida para a sistematização de conhecimentos em níveis cada vez mais ampliados. Veja aqui está aquela dialética hegeliana que eu falei, né? Conhecimento se produzindo sempre, constantemente, nunca é estático. E para que isso aconteça, o aprofundamento teórico ocorrerá a partir da análise de situações reais, em estudos de casos, simulações, análise, solução de problemas ou por meio de outras metodologias participativas. É isso que faz com que a aprendizagem seja significativa para o aluno, quando ele participa de fato. Ainda diz mais a resolução. Em suma, há que se organizar atividades em que se parta do conhecido para o novo, da parte para a totalidade, do simples para o complexo. Isso só será possível pelo protagonismo do aluno nas situações de aprendizagem planejadas pelo formador, sempre com base em práticas laborais que deverão ser analisadas e transformadas a partir de aportes teóricos cada vez mais amplos e mais complexos. Para tanto, são apropriadas as metodologias vinculadas à solução de problemas, a estudos de caso e a simulações, desde que analisados ou realizados à luz de novos conhecimentos apresentados pelo docente. Então, veja, o docente tem um papel importante, mas esse papel só se desenvolve quando ele tem em mente o protagonismo do aluno e, portanto, usa as metodologias ativas. Aqui nós temos ainda duas imagens para finalizar. Quando aí alguém consegue desenvolver as competências e aí existem as perguntas. Uau, como eles conseguem fazer isso? Alguém responde usando a habilidade de cada um, na ordem certa, limpando os movimentos arriscados.
padronização, que é saudável, e com autodisciplina, cada um cuida de sua parte. Foram envolvidos aqui, né, nesse processo, para se chegar ao desenvolvimento dessa competência de pular ali no trampolim e já cair em pé ali nos ombros do outro, né? Foram usados aqui passos, né? Foram usados vários processos que vão muito além de conteúdo, né? Olha só, ordem certa, limpando movimentos arriscados, padronização, autodisciplina, etc. Então, não é somente um conteúdo, né? Mas ao desenvolver cada habilidade dessa aqui, para se chegar à competência de pular no trampolim e cair em pé nos ombros do colega lá, ó, né? Ao se chegar a isso aqui, cada um deles participou efetivamente no processo, né? Para desenvolver a competência. E por fim, tenho aqui essa imagem também, que é mais interessante para nós, porque de nada vale saber que uma chave abre uma fechadura, né? Se nós não soubermos colocar essa chave na fechadura, rodar para o lado correto, né? Às vezes existem aquelas fechaduras, aquelas trancas horríveis que você tem de puxar um pouquinho a porta, levantar um pouquinho, forçar para lá, forçar para cá e tal. E aqui um trabalho em equipe, alguém liderando, comandando, mas os outros estão fazendo, né? Carregando juntos e vão conseguir pôr a chave ali no buraco, rodar e abrir essa porta, porque eles vão ter desenvolvido a competência. Porque somente saber que uma chave abre uma fechadura, mas não saber usar, né? Fazer essa chave chegar ao buraco, ser rodada, né? Para abrir a porta não vai adiantar de nada. Essa é uma das falhas, né, na educação clássica, por exemplo. Eu sou professor de idiomas e quando eu estudava língua estrangeira, eu fiz alemão e eu não tinha viajado para a Alemanha, quase não falava com ninguém em alemão, eu só estudava gramática. Então eu conhecia toda a gramática da língua alemã, mas não adiantava de nada porque eu não tinha a competência de fala. Então quando eu ganhei uma bolsa, que eu fui para a Alemanha, aí depois de um tempo eu desenvolvi a competência da fala, aí sim eu posso dizer, eu sei alguma coisa de alemão, mas antes eu só sabia gramática. Esse é o problema quando estudamos inglês, ou mesmo quando estudamos uma língua morta, né, como um grego, koiné, um latim clássico, né? E só aprendemos lá o que está na gramática, não conseguimos falar essa língua, não conseguimos usar essa língua em momentos específicos. Veja quantas pessoas têm conteúdos excelentes na sua cabeça, mas não sabem o que fazer com ele. Por quê? Porque não desenvolveram competência sendo protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. É isso aí, acabamos, até a próxima aula. Feliz por ter você aqui. Forte abraço.